Olá pessoal, sou a Patrícia Ribeiro e está no ar o SmartCast, o podcast do Conexão. E hoje nós temos convidadas especiais para falar sobre o tema do autismo. Dia 2 de abril foi o dia de conscientização do autismo e é de extrema importância que a gente traga esse assunto para toda a comunidade escolar. Sejam bem-vindas, meninas. Obrigada. Eu sou a Daiane, sou psicóloga, especialista em análise do comportamento, especificamente para autismo. Eu sou Elisandra, sou psicóloga, também sou analista do comportamento, estou terminando agora a minha especialização. Estou aqui com a Daiane, né, minha sócia, minha parceira. Isso, para quem não sabe, né, tanto a Dai quanto a Elisandra, elas são sócias e fundadoras da Clínica Multidisciplinar Girassol. Nós temos uma parceria bem bacana, né? Então a gente procura sempre trazer essas pessoas que têm essa parceria para estar participando e assim, disseminando informação, né? Porque a gente sabe que referente ao autismo ainda há uma desinformação para uma grande parcela da sociedade e que é importante a gente desmistificar algumas coisas, né? Porque hoje em dia ainda, infelizmente, há muito preconceito, ainda há aquela questão de que o autismo, a criança ou é agressiva ou ela não fala, que são coisas que a gente sabe que a gente já tem um outro olhar para tudo isso, né? Exatamente. Então, a gente vai começar aí com as meninas falando um pouquinho sobre o que é o autismo. Acho que para a gente começar, a gente falar sobre o que é, né, esse transtorno. Então, o autismo, ele é um transtorno do neurodesenvolvimento. Ele acomete algumas áreas onde a criança precisa ter um prejuízo significativo para que ela se enquadre dentro desse transtorno. Né? Então, quais seriam, né, essas características? O que seria preciso para que uma criança recebesse um diagnóstico de autismo? Ela ter atrasos significativos na comunicação. Isso. E a comunicação não é só a fala. Né? Acho que é dois sinais que chamam a atenção na família. Sim. É o atraso na fala, mas a comunicação é toda essa comunicação verbal, corporal, gestos, um diálogo que você faz. Então, uma comunicação funcional, exatamente. Né? Exatamente. E também, assim, a gente pode abrir já um parênteses, já que a gente está falando da comunicação, a respeito da fala muito precoce também, Isso, né? Isso, porque muitas pessoas não falam sobre isso, mas não é normal uma criança já de 1 ano já começar a falar. Começar a falar fluentemente. Ter frases, claro, né? Falar frases vai falar algumas completas. palavrinhas, mas falar frases complexas, daí já isso, e conjugando o verbo, né, de Sim, forma correta. isso. Então, até porque a fala, ela é aprendida por imitação, né? Então, assim, a criança vai aprendendo aos poucos. Por mais que seja uma família que fale tudo corretamente, que ensine essa criança corretamente, não é esperado para uma criança de 1 ano, né, de acordo com os marcos do desenvolvimento infantil. Ela já tem essa criança fala isso, já tem essa falando frases completas e complexas, né? Sim. Uma outra área que é acometida também, né, quando a criança está dentro do transtorno, é a parte da interação social. E daí também tem aquela questão daquele mito de que a criança ela não interage, ela prefere ficar sozinha. E que ela não gosta de abraço, que ela não gosta de ficar perto de pessoas, que ela quer ficar ali no cantinho. Então, assim, é um mito. E também o mito do abraço, gente. Esse, pra mim, acho que é o pior. Quando fala, não gosta de abraço. Não gosta de abraço, de beijo. Lá na clínica a gente vê muitos casos assim. Né, que a criança é muito carinhosa. Lógico que tem os casos específicos que as crianças têm uma hipersensibilidade ao toque, né? Mas assim, são situações mais específicas. Mas, de um modo geral, acredito, né, Dai, que o que você quer falar, né, pro pessoal, é questão referente ao mito de que não é porque a criança está sozinha que ela quer ficar sozinha. Exatamente. Né? E nós já temos relatos de alguns adolescentes, porque a gente tem a sorte também de ter contato com adolescentes autistas, e eles relatam muito isso pra gente, que eles não ficam sozinhos porque eles querem, porque eles gostam, mas porque eles não sabem iniciar uma interação, porque fazer a interação social demanda demais, e como eles não conseguem conduzir esse diálogo, o outro demanda demais, ele não sabe o que a outra pessoa vai perguntar, para onde vai correr aquele discurso, então ele acaba evitando. Mas muitos adolescentes nos trazem um relato que eles sentem solidão. Quando eles começam a entender os sentimentos, eles trazem esses relatos de solidão. Por quê? Porque é difícil para eles estar sozinho. Então a gente precisa também ter essa conscientização de que a criança estar sozinha ali na sala de aula, a gente precisa trabalhar para incluí-la, para inseri-la.
porque ela não está ali porque ela quer, mas porque ela não consegue, em alguns momentos, né, ter essa interação com os pais. E não usar também, né, o diagnóstico como uma muleta, digamos assim, né? Assim, no sentido assim, ele não interage porque ele é autista. Eu acho que isso é uma das coisas que a gente tem mais dificuldade de quebrar, isso não só em relação ao diagnóstico, né, da criança autista, mas aos outros diagnósticos de outros transtornos, no sentido de ficar justificando o que a criança não faz por conta do diagnóstico, e não né? tentar fazer essa transição, colocar essa criança para brincar junto com as outras, né? Fazer essa interação, essa mediação. Por isso que nós temos o quê? Começar já as intervenções cedo. Intervenção precoce. Né? A importância da intervenção precoce. Sim, porque assim, se a criança ela aprende por oportunidades. Então, se essa criança não é exposta a oportunidades, ela não vai desenvolver. E dentro do transtorno, a gente sabe que a criança precisa de muito mais oportunidades, né, mais estímulos do que uma criança típica, né? Então, se uma criança típica ela precisa ser exposta 2, 3 vezes para adquirir uma habilidade, em alguns casos, a criança com TEA, ela precisa de 3, 4, 5, 10, 20. Essa repetição, né? Essa repetição, essa fluência, né? E nem sempre ela também, é uma coisa que tem que ficar muito claro, que quando a criança faz as terapias, não significa que ela vá ficar com um desenvolvimento comparado a uma criança típica. Ela não vai deixar de ser autista, mas ela vai aprender a lidar com aquelas dificuldades, com as suas individualidades, para que ela tenha uma vida funcional. Entender os seus limites, né? E respeitar os seus limites também. Porque a gente percebe assim que quando tem um diagnóstico tardio, né? As crianças, às vezes, muitos são diagnosticados quando adolescentes ou quando adultos, principalmente nas mulheres, que é mais mascarado, né? E acaba passando. Então, assim, muitas vezes elas dizerem assim, o erro tem alguma coisa de errada comigo, porque ela não entendia que aquilo era uma condição dela. E depois que vem o diagnóstico, vem como um alívio, né? E o que acontece? Lá na clínica nós vemos que também alguns pais já têm o laudo depois da grande. Porque elas começaram a ver que as crianças tinham um comportamento atípicos. E eles perceberam, olha, mas eu sou assim, eu faço isso. Ou quando eu era criança, você começa a lembrar lá do passado. Olha, eu não estava fora. Eu não estava louco. Né? Então, assim, é muito importante que com as crianças evoluindo, eles também conseguem entrar para terapia e trabalhar isso também. E até aceitar coisas que antes para eles eram difíceis de compreender, que daí vem a questão do diagnóstico. Eu sempre falo assim, o diagnóstico ele não determina o que a pessoa ou o que a criança é, né? Ele mostra o caminho que a gente deve seguir para entender e respeitar os limites, as individualidades, mas ele não determina, porque todo mundo pode aprender, às vezes de uma forma ou de um tempo diferente, mas todo mundo tem esse potencial para aprender. É claro que dá um baque, né? Sim. Você, como você é mãe, quando você é mãe, você pensa, idealiza aquele filho, você tem planos, você pensa, eu não vou estar aqui sempre, para sempre. Então, você pensa, o que eu vou fazer com esse filho a partir disso? Mas, quando nós encontramos uma rede de apoio, pessoas que entendam, uma clínica, profissionais que te dão um norte, as coisas ficam mais leves. Que orientam. Né? E que mostram que é possível essa criança, esse adolescente ter uma vida funcional, né? Com certeza. Porque eu acho que o objetivo das terapias, né, é trazer para essa criança, dizer assim, olha, você ter uma vida funcional. Porque como você falou, os pais não vão estar para sempre. E eu acredito que enquanto mãe, enquanto pai, a maior preocupação e quando eu não estiver aqui, como vai ser? Então, o objetivo das terapias, eu vejo que é esse, é dar uma vida funcional para essa criança. E sem falar que o nível de suporte, ele não tem o nível 1, nível 2, nível 3. Assim, a Dai já vai explicar mais ou menos como que é o 3. Fala aí, Dai. É porque, assim, as pessoas, elas têm aquela ideia de que meu filho recebeu um laudo nível 3, pronto. Meu filho não vai conseguir fazer nada, não vai se desenvolver. Só lembrando, pessoal, que hoje a gente não utiliza mais a nomenclatura, né? É grau, severo, moderado, leve, moderado ou severo. Hoje né? caiu por terra já. Isso, hoje é níveis, né? Nível 1, nível 2 e nível 3 de suporte. E o que define onde essa criança vai se encaixar? Quanto mais suporte essa criança precisa, se essa criança ela não tem uma fala funcional, então quanto mais suporte, maior é o grau. Mas isso não significa também que essa criança vai ser sempre dentro desse nível. Então o autismo ele pode transitar entre um nível de suporte e outro. Então uma criança que recebeu um diagnóstico inicial de nível 3 não significa que essa criança ela não vai conseguir ter uma vida funcional, que essa criança não vai conseguir ser autônoma, uma comunicação funcional, ter uma comunicação. Né?
Mas é de extrema importância que ela receba um suporte e um tratamento adequado. Por quê? Para que ela consiga ampliar esse repertório, para que ela consiga recuperar os atrasos. E sim, a gente já viu vários casos de crianças que eram nível 3 e veio para um 2, de um 2 veio para um 1, assim como crianças que estavam no nível 1 passou para o nível 2. Né? E muitas vezes pode ser por conta de não ter o tratamento Exatamente, adequado, né? Pode ser porque também teve alguma comorbidade, não foi olhada ali na primeira infância. E lembrando, gente, que assim, a criança ela transita, né, nos níveis, mas ela não deixa de ser autista. Não deixa de ser autista. Ela nasce autista. Não existe sair do espectro, né? Isso, É uma coisa também que... Por que eles mudaram essa nomenclatura de leve, moderado e severo? Porque muitas pessoas falam, leve pra quê? Né? É leve? Será que é leve mesmo? Porque pra criança não é leve. Uma criança, nem mesmo pra família, né? Uma criança nível 1 de suporte, que, né, seria o leve, ela tem disfunções sensoriais, ela tem uma seletividade alimentar, ela, às vezes ela desregula, ela não sabe explicar o que ela está sentindo. Expressar ela as não consegue emoções, expressar, ela né? não consegue entender. Então eu atendo uma adolescente onde ela me relata que ela consegue identificar a felicidade, quando ela tá feliz e quando ela tá triste. Esse ela tem já clareza dessas emoções. As outras ela não tem. Então, quando eu apresentei pra ela lá todas as emoções, ela foi lendo, ela foi conseguindo. Ah, isso aqui eu sinto. Ah, agora eu entendo aquele sentimento. E muitas vezes a desregulação da criança vem por conta de não compreender o que ela está sentindo. E às vezes, quando se observa uma criança nível 1 de suporte tendo uma crise, é porque tá fazendo birra. Porque é mal educado. Porque talvez numa criança nível 3 de suporte, a desregulação seja mais bem vista, aceita. Numa criança de nível 1, não. E o que acontece? Essa criança que está ali no nível 1 de suporte, muitas vezes, quando era se falado que era um grau leve, as famílias acabam, é leve, então não precisa de intervenção. Então essa criança não recebe intervenção. Só colocar na escola que tá isso, tudo vai socializar e vai desenvolver. Deixa lá. Só que quando chega na fase adulta, todo esse trabalho que não foi feito pode gerar na criança outros quadros de emoções, depressão, uma depressão, toque, uma bipolaridade, um toque. Então, assim, existem situações que a criança ela precisa do mesmo nível de terapia, da mesma carga mesmo horária. sendo tipo nível 1 de suporte, nível 2 ou nível 3 de suporte. É que pensa, é como se fosse acumulasse tudo isso. Sim. Né? E aí vai, né? E vai chegando num ponto assim que não tem mais o que fazer, né? Então causa um sofrimento muito grande. Até porque as terapias, elas são individualizadas. Então, elas são pensadas de forma focada no indivíduo. Ela, como é uma ciência, não é um modelo, a gente não tirou uma receita do bolo. É uma coisa assim que nós estudamos muito e já teve pessoas que estudou. E o que é legal dizer assim, que não é o ABA, não é o método ABA, não existe isso. Eu queria a chegar. ABA, né? A ciência. Eu falo que Quando a pessoa fala assim, o método foge. Essa semana, corre que é cilada. Essa semana eu fiquei muito feliz porque eu recebi um laudo de um neuro onde ele colocava que indico terapia a partir da ciência ABA. É lindo escutar isso. Então, assim, você Enche vê, os nossos né, olhos. você vê um profissional reconhecendo a ABA como uma ciência e não como um método. Então, dentro dessa ciência existem vários procedimentos. Isso. E aí, quando a criança vem para a clínica, você vai definir qual se enquadra melhor naquele momento. Não significa que vai toda a sempre intervenção vai ser sempre aquela. Aquela. Então, tem crianças que vai precisar de mais suporte na clínica, outras mais suporte na escola, outras de mais sessões de impares, outra não. Precisa ser focada nesse momento no individual. Então, quem diz o tipo de intervenção e a carga horária é a criança. Não sou eu enquanto profissional, não é a gente recomenda, mas é numa avaliação de repertório que a gente consegue identificar. A partir do que a criança traz para você, exatamente. né? É a demanda dela, né? O que ela realmente precisa. Através dos testes ali, a gente consegue já ver o que está em déficit e o que está em excesso. A gente consegue trabalhar para trazer esse equilíbrio, esse né? equilíbrio. E sempre lembrando que pode ser a melhor intervenção, pode ser os melhores profissionais. Essa criança, ela não sai do espectro. Isso. Não, ela vai aprender a uma autorregulação, ela vai aprender a lidar com as suas crises. E eu falo que o quanto é legal a gente ter contato com adolescentes e adultos. Sim. Porque eles relatam pra gente, olha, hoje eu entendo quando eu vou ter uma crise, eu consigo identificar os sinais e eu consegui pensar em estratégias para trabalhar com isso. Legal. E então, assim, eu consigo identificar e lidar com aquilo, mas ela não perdeu as características, ela aprendeu a lidar com elas. Que é o que leva a vida funcional, né? Exatamente. Porque às vezes a gente tá falando por eles, mas quando nós escutamos eles,
eles relatando, eles falando sobre eles, gente, é outra vida. Às vezes você pensa, essa lâmpada aqui não me atrapalha. Sim. Mas pra eles atrapalha. Porque às vezes o que é pouco pra nós, pro outro, é muito grande, muito. né? E assim, não só falando de crianças atípicas, mas trazendo assim por uma ampliação, a questão do respeito à diferença mesmo. Porque às vezes pra mim é algo assim pequeno, mas pro outro, né, aquilo se torna muito grande. E aí outra coisa que eu gostaria que vocês falassem é a questão do espectro, por que foi denominado espectro, e também a questão que tem muitas... confundem ainda muito a desregulação com uma crise, né, na verdade, com birra. Pra gente falar um pouquinho algumas coisas, como que a gente dá pra gente identificar quando é uma birra e quando é uma crise, pra auxiliar também os pais em casa. Ele se tornou, né, no DSM-5 teve essa alteração, né, então, porque antes tinham várias denominações, então poderia ser um Asperger, poderia ser um transtorno do desenvolvimento global, então tinha várias nomenclaturas. TGD, né, transtorno global do desenvolvimento, né? Então tinha várias nomenclaturas. E o que acontecia? Às vezes se falava um pouco sobre o autismo em si, e daí para fins legais, tipo, para conseguir as terapias, acesso às terapias, porque a gente sabe que as terapias, né, tem um custo, e as famílias às vezes com um plano de saúde, ou até mesmo pelo SUS. Isso, então né, eles resolveram fazer o quê? Englobar todas dentro de um único diagnóstico. Então tudo hoje é autismo, porque ficou muito mais fácil para as pessoas, para os pais, para as famílias terem acesso às terapias então, e aos a gente não usa mais TGD, dá mais nem oportunidade o para as Asperger, né? crianças. Isso. Tá? Então tá tudo ali, tá tudo fechadinho. E o ali. espectro eu acho que é porque é muito amplo. Muito né? amplo. Porque por mais que tenha as características, igual você falou, que a gente tem os critérios, né, ali, do certinho, mas ele se apresenta de forma única em cada um, né? Isso. Seria mais ou menos isso. Como nós somos diferentes, eles também são diferentes. É porque assim, hoje a gente já sabe que existe mais de 100 genes no autismo que tem algumas falhas. Então tem crianças que vai ter falhas em menos genes, outras em mais. Então quanto mais falhas em genes, mais características, mais comorbidades talvez essa criança venha a desenvolver. Então cada criança é única. Assim como ele falou, nós somos diferentes, Sim. dentro do espectro também existe essa diferença. E a gente precisa entender que a criança ela não precisa preencher todas as características para ela se enquadrar. Então a gente recebe muitas vezes, a gente ouve, né? Mas ele não tem seletividade alimentar. Nossa, mas ele socializa. Mas ele brinca em grupo. Criança autista socializa, criança autista brinca em grupo. E tem algumas características que eu acho importante a gente mencionar aqui, que passa despercebidas e as pessoas não sabem que aquilo também faz parte do autismo. Então, por exemplo, alergias, intolerâncias a alguns tipos de alimento, alergia, intolerância à lactose, a glúten. Então, uma criança que ela tem muita diarreia ou que tem esse intestino preso, não é esperado que uma criança tenha um quadro tão severo, né? Então, chama-se atenção também, porque mais de 80% das crianças dentro do espectro, elas vão desenvolver algum tipo de transtorno dentro da parte do intestino, do estômago. Então, chama-se atenção também. Distúrbios do sono. Então, não é esperado que uma criança tenha dificuldade para dormir. Claro, nos primeiros meses de vida é uma adaptação. Mas uma criança ali com 3, 4 anos que não consegue dormir uma noite inteira, que acorda várias vezes ao longo da noite. E a criança que dorme demais também? A gente sempre tem que levar que tem que ser um meio termo. Tudo que vai aos extremos, ou para mais ou para menos, destoa do que é esperado. E tudo isso merece uma investigação. Né? Uma outra característica também que acontece dentro do TEA, e as pessoas levam às vezes para um lado tipo de mal educado, né? É grosso, não é. A gente fala que é o sincericídio, ou a falta de filtro. De filtro social, então, né? Papum. Isso. E por que isso acontece? Já joga ali. Porque dentro do autismo eles têm, né, essa questão da rigidez cognitiva. Sim. Então, se pra eles isso aqui é um copo de água, é muito difícil eles entenderem que eu posso... é uma xícara com água. Pra gente é fácil mudar e tentar visualizar e imaginar. Ou se você me pergunta assim, Dai, tô bonita hoje? Mesmo que eu ache que você não está, eu falo, não, Paty, tá bonita, você tá linda. Né? Estão querendo dizer alguma coisa? Mas por quê? Porque socialmente a gente entende que tem algumas falas e alguns identifica comentários. os sinais, né? Que eu não posso falar tudo o que eu penso. Pra eles não, se ele acha que aquilo é feio, aquela pessoa Fala, feia, e a pessoa perguntou, ele
não vê maldade, então ele não fala por maldade. Não, tá feio, né? Tá feio. Eu não gosto. Né? Ai, que cheiro ruim. Então, assim, é bom a gente saber, porque assim, porque às vezes a gente realmente, principalmente nas escolas, tá, gente? As escolas aí que recebem, né, autistas, nós somos uma escola que nós recebemos bastante autistas e nós sempre falamos para os professores, pessoal, não tem filtro social, então, de repente, assim, não confunda com mal educação. Então, não pergunte, não faça uma pergunta que você sabe que possa ter uma resposta que você não vai gostar de escutar. Exatamente. Né? Então, assim, porque aí não adianta nada eu falar assim, então eu vou falar pra você ir lá conversar com a coordenação, vou enviar um recado pra sua mãe. É uma condição, entende? Então, assim, é respeitar. Então, se eu sei que pode vir uma resposta meio torta, então eu vou ou formular de uma nova forma a pergunta, mas entendendo essa condição do meu aluno. E assim, às vezes é tão claro, fala, realmente é isso. Não, você tá Você certo. tá certo. Teve uma vez que eu perguntei pra um aluno, eu falei assim, que ele queria muito ir de van, né, embora, daí eu falei bem assim, deve ser muito legal, né, ir de van. Ele falou assim, não sei, eu nunca andei de van, por isso que eu queria ir a primeira vez. Se eu não soubesse, né, eu ia falar, daí eu parei, eu pensei assim, eu falei, cara, é verdade. Eu falei, você tem razão. Então, assim, eu não levei na maldade. Mas se dependendo da pessoa que tá passando do meu lado, eu falo assim, nossa, que grosso. E a Patrícia, tá, numa boa com o que ele falou, mas é porque eu sei da condição dele. Exatamente. Entende? Então, assim, boba fui eu de ter perguntado. Eu falei assim, verdade. Daí eu já falei assim, não, nas próximas eu já me ligo na forma de perguntar. Ai, eu gosto de falar sempre da Dai, que teve um dia que ela fez uma avaliação. Ai, gente, a criança, ela brincando com a criança, tal, e ela toda lúdica e tal. Aí ela perguntou, fulaninho, o que é isso? Não, foi assim, não. Eu perguntei pra ele, o que você tá escrevendo? O que você tá escrevendo? Você não tá vendo? Você tem tá olho vendo? ruim? Tem olho ruim? Daí, não sei o que ela perguntou pra ele. Além de ter um olho ruim, não escuta, é surda. Porque perguntou, pediu pra ele falar de novo. Porque pra ele era muito claro assim, poxa, se eu tô escrevendo aqui, como você ela não tá vai vendo? ler, ela não tá vendo que eu tô escrevendo uma coisa aqui. E outra, eu já falei uma vez. Então, provavelmente, se você não tá escutando o que eu tô falando, é porque tem algum problema de audição. Olha o quanto a terapia é importante também. Porque dentro da terapia, a gente vai trabalhar. Olha, quando você fala isso pra alguém, a pessoa pode se chatear. Então, você pode falar isso, mas de uma outra forma. Então, a gente vai ampliando o repertório da criança pra como ela pode falar aquilo. Não é que ela precisa mentir, mas ensinando ela ler os sinais do ambiente, ela Isso. entendendo. Vai fazendo ali num ambiente controlado. Depois também, como nós temos abertura, vamos pra escola, também vai ensinando essa criança. Pra que tenha generalização, né, de pra comportamentos, depois começar a ir pra vida. Exatamente. Pode falar, Aí eu falo complementar com alguma coisa. uma outra área que também é acometida, que a gente foi falando um pouco sobre, mas não deixou muito claro, é a questão do comportamento repetitivo, as estereotipias e a rigidez cognitiva. Sim. Então, pra gente é muito fácil mudar o caminho pra vir pra escola, mudar de mercado. Aí, se caiu uma árvore no meio do caminho, eu tenho que fazer um retorno, né? As mudanças pra gente, enquanto pessoas neurotípicas, é muito fácil de lidar. Sim. Né? Por mais que a gente fique, não gostei de mudar, mas tá tudo bem. Agora, pra criança autista, pra pessoa autista no geral, isso é muito difícil. E aí é que pode gerar uma crise, né? Causa um sofrimento tão grande que causa a crise. Né? Então, qual que é a diferença dessa crise que toda criança, toda pessoa fala, né? Para uma desregulação. A crise, né? A criança vai dando sinais que algo está incomodando, né? Seja uma questão sensorial, seja uma questão de luz ou algum objeto, uma pessoa no ambiente, ela vai tentando lidar, só que chega um ponto que aquilo extrapola os limites dela. E dela desregula. Extravasa, né? sabe? Ela perde o controle. É mais forte que ele. E ela perde realmente o controle de entendimento na situação. Aquela birra, toda criança faz. A birra, você chamou a atenção, você mostrou pra criança que aquilo tá errado, que não pode fazer. É questão de minutinhos, a criança já entende, ela já muda ali, já vai. Faz o comportamento, dá uma tentadinha pra queria algo só pra testar, né? Aí para, né? Daí a pessoa já dá. Agora a crise, ela perdura mais tempo. Então você percebe que a criança ou a pessoa, quando ela desregula, ela precisa de um tempo maior. Às vezes tem criança que passa 1 hora, 2 horas desregulada. E às vezes precisa até levar para um ambiente, né? Assim, um ambiente mais tranquilo, que não tem estímulos sensoriais, questão de luz, questão de barulhos, né? Algo, então, assim, mas é muito do conhecer, né, gente? Para os pequenos é pior, por quê? Porque eles ainda não conseguem se expressar, não conseguem falar o que tá sentindo. Então, assim, ele precisa de uma ajuda. Precisa de um suporte, de uma pessoa ali para ajudar. Já os adultos,
Que tem relatos que a gente já ouviu, né? Que tá vendo que vai ter uma crise? Ai, eu vou ter uma crise, então eu vou pegar e vou deitar com o meu gato. Porque sabe que isso vai regular. Ou consegue se retirar do ambiente. Ou vai colocar coisas mais apertadinhas, tipo, pegar assim, embolar num cobertor. Que dá essa sensação de pressão, né? Então, no corpo. assim, eles vão se adaptando. Vão se desenvolvendo estratégias, né? Agora os pequenos que daí a gente precisa fazer. E aí que vem a importância da escola, né? Quando for receber um aluno atípico, dela estar preparada no sentido assim. Não é que vai dar uma receitinha de bolo e vai agir assim. Mas assim, se caso acontecer alguma coisa, eu já sei o que eu posso tentar pra fazer. Ter estratégias, né? E não é só uma estratégia, é um leque de estratégias. Isso, exato. São várias. E o principal, né? Assim, eu acredito que o principal, assim, que é o que a gente trabalha aqui com as nossas professoras, conheça seu aluno. Sim. Eu falei, porque antes de um diagnóstico é uma criança. Eu falei, então uma criança, o que essa criança gosta de brincar? Essa criança, mas às vezes ela não brinca porque ela ainda não foi ensinada. Isso. Porque ela ainda não tem condições de fazer isso sozinha. Sim. Então vamos dar esse suporte essa pra ela, sensibilidade, né? né? Então assim, a gente percebe que a parceria, né, de vocês auxilia bastante na questão, porque vocês vêm aqui pra escola, a gente tem as AT da clínica que vem, que faz esse papel dentro da escola, né? Também tem de outras clínicas, mas que a gente vê a importância disso e de trazer esse conhecimento para os professores. E além disso, ampliar o conhecimento para os pais. E como nós caminhamos juntos. Não tem como eu vir aqui querer fazer de um jeito, aí vocês quererem fazer do mesmo de jeito outro. que é na clínica também, né? Não vai bater, não. Sem se a gente entender tá a ali realidade. junto, né, eu escuto a professora, ela me escuta. Tem toda É a uma rede. parceria. É uma parceria, É uma gente. parceria. Porque às vezes o que a gente faz lá dentro da clínica não dá para aplicar dentro do ambiente escolar, da mesma forma como é feito na clínica. Porque lá é um ambiente controlado. Exato. E aqui não. Assim, gente, escola, o negócio é dinâmico. Vocês que vêm aí, vocês veem assim, ó. Às vezes eu falava, eu era aqui eu vinha como aplicadora, eu ficava, eu não dou conta, é muita criança. E assim, porque às vezes tem lá, a gente sempre tem a rotina, a gente trabalha muito com a questão da rotina, não só para as crianças atípicas, mas para as neurotípicas também, porque é importante eles entenderem que é um ambiente que tem o momento certo para fazer as coisas, mas algumas vezes pode fugir, sabe? Da regra daquela rotina. E aí é dinâmica o tempo todo. Aí você então, tem que ter um feeling ali, que você tem que sambar ali. Exato. E aí tem muito estímulo auditivo, muito estímulo de cheiros, porque cada criança usa um perfume diferente. Visual, que, né? Então, assim, tudo é muito estímulo isso. para aquela criança. Você não tá entendendo que aquela crise, aquela desregulação ou aquele comportamento é porque tem muita coisa no ambiente. E o mais importante que eu sempre falo para os professores, vamos respeitar o limite. Então, às vezes as crianças, tem alunos nossos, né, que não dão conta de ir pro lanche. Ou que dá conta de ir um pouquinho. E tem dia que vai, beleza, mas tem dia assim, que não tá legal. E aí a prof ali já vai identificando sinais. Então, traz, auxiliar, volta pra sala com ele, fica na sala, permite que ele lanche na sala. Porque não é uma questão de não querer, é uma questão de não conseguir naquele momento. E ele também tem o direito de ter uma opção. Eu quero ficar ou eu quero sair? Porque às vezes não a gente decidir pela criança, isso, né? Isso. Porque às vezes não escuta. Isso, a gente sempre dá essa voz, né, essa questão assim, olha, nós vamos dar as opções. Então, dentro de duas opções, o que você quer? Isso. Esse ou esse, né? A criança, ela tá participando desse processo e está sendo respeitada dentro da sua escolha, né? Aí que entra o sentimento. Pensa que essa criança, ela tem sentimento, que ela tem vontades, que às vezes ela também não quer fazer porque causa sofrimento. Não somos assim, né? Isso. A gente também foge eu tá falando esse podcast aqui é um sofrimento. Mas você está aqui porque sabe da importância de espalhar o conhecimento e de compartilhar a prática. Porque assim, porque às vezes fica muito abstrato no sentido, nossa, a teoria é linda, a teoria é maravilhosa. Mas vê como a parceria dá certo, como as coisas... Como funciona, e é um processo, né? entende? E vocês, quando trazem a experiência de vocês, que vocês relatam tantas coisas da clínica, as vivências daqui da escola, as vivências da família, vocês mostram para as famílias que, né, às vezes estão recebendo um diagnóstico agora, que não sabe por onde começar, que é possível. Sim, que é sabe? possível. É um processo. É um processo. Cada um no seu tempo, né? Cada um vai caminhar, mas todos podem caminhar. Todos podem caminhar. Então, eu acho que isso é o mais importante de tudo, sabe? E salientando também que... E quebrar aquelas questões, sabe? Sim. Lá na clínica, claro que a gente pode fazer a terapia lá na clínica, mas a partir do momento que eu e a Dai, colocamos aqui as meninas para vir com as crianças, nós começamos a fazer as visitas, gente, parece assim que
essas crianças, É diferente. Evoluíram, né? Evolui. Muito mais. Porque nós conseguimos direcionar a nossa intervenção para o ambiente natural, onde a criança vai generalizar o que a gente faz na clínica. E aqui a gente consegue observar as habilidades acontecendo. E o que acontece? Às vezes E você aqui faz é coletivo, né, você gente? faz um treinamento de apontar ali lá na clínica, ou a criança pediu alguma coisa, fala, ai, será que tá dando certo? Mas quando nós viemos aqui, Pra escola. opa, ele tá apontando, ele tá Ele tá mostrando, interagindo. tá interagindo. Então é muito bacana, Sim. é satisfatório. E é o que traz, né, essa nossa recompensa. E fala assim, nessa questão, é o que nos reforça É o nosso continuar. reforçador. É o nosso reforçador, é ver que tá dando certo, né? Mas isso eu mesmo. acredito assim que a gente precisa ter esse olhar, porque além de tudo é uma criança, é um ser humaninho que está ali, que precisa ser visto, precisa ser entendido, né? Exatamente. E a família também ser acolhida, porque a gente sabe que não é fácil, a gente escuta os relatos das famílias, né? Seja nível 1, nível 2, nível 3 de suporte, Todos a gente sabe precisam. que todos precisam desse suporte, né? Então, assim, então eu recebi um diagnóstico, procura as terapias. A gente sabe que muitas famílias vivem o processo de luto, né? Que ele também faz parte, também que é necessário, só que ter claro que quanto mais rápido eu procurar essas terapias, melhor vai ser. Exatamente. Mais oportunidades de aprendizado eu vou dar Sim. para essa criança, né? Com certeza. E também quando a escola ajuda. Por exemplo, quando tem... A escola começa a buscar estudar, fazer Sim. treinamento, porque a gente vê que em alguns momentos os pais de autistas já estão sensibilizados, mas eles têm que lutar muito. Sim. Eles têm que É brigar. uma luta constante, Eles né? É luta com plano de saúde, é luta com escola, é luta com tudo, né? tudo. Com a sociedade Com a em geral. sociedade, todo mundo aceitar Eu falo, e todo mundo eles ver não as matam um crianças. leão por dia, eles matam uns 10 10. leões por dia. Então, assim, quando todo mundo tá alinhado, quando a gente consegue conversar com o pai, com a mãe, com as terapeutas, com as outras terapias, porque também tem a aba, mas tem fono, tem TO, psicomotricista, físio, tudo. psicomotricista, Psicopedagoga. Então, assim, quando a gente fala a mesma língua, aí vai. A gente consegue ver o avanço, né? sim. Consegue ver o desenvolvimento. E aí, assim, só pra gente fazer um resuminho, que como você foi falando de cada coisa e a gente foi explicando, vamos só fazer assim, tipo, quais são as características onde a gente tem pra identificar o autismo, que pode ajudar as famílias também. Então, o atraso da fala é uma das características. Aquela criança que se você deixa ela brincando sozinha, ela não te convoca de novo pra tem se brincar. interesse, Isso. né? Então, ela fica ali no cantinho dela. Sabe ou aquela aquela criança que você vai na missa? Aí quando você tá lá olhando, a criança fica... Aí você brinca. Daí- É esse tipo de criança que convoca, sabe? Você tá lá na missa, ela fica lá E ela tá olhando, tá dando uma Isso. risadinha, Aí você né? dá uma ignorada, ela faz... Então, é esperado que a criança ela busque o adulto. Então, uma criança que não te busca, uma criança que prefere estar ali naquele momento sozinha, é uma característica também. Uma criança com baixo contato visual. E eu falo, não é questão que ela não olha. Às vezes ela faz o contato visual, mas ela não sustenta. Não mantém, Não né? mantém aquele contato pra você. Por exemplo, se a criança tá numa sala, se ela tá com um brinquedo, se ela tá ali intertida, ela tem 5 segundos pra ela olhar pra você. Quando você chama. Se ela não fizer isso em 5 segundos, é um alerta, sabe? Você já tem que Ligar o alertinho, sinalzinho de alerta. Né? Então, uma criança que ela não imita os comportamentos. A gente aprende a maior parte das nossas habilidades por imitação. Então, por exemplo, eu tenho a Gigi, pequenininha. Ela me vê me maquiando, daqui a pouco ela já tá lá, passando as coisinhas, querendo calçar meu sapato. Então, é esperado que a criança repita os nossos comportamentos. Então, uma criança que não consegue imitar o comportamento de forma espontânea, ou mesmo quando você solicita, faz igual a mamãe. Ou Bate palma, dá tchau, né? E a criança não tem essa habilidade de imitação. Então, uma criança que tem fazer atenção compartilhada, por Isso. exemplo, você mostra alguma coisa, a criança já Olha, olha. procurando. Ou ela traz, uau, né? ou ela traz um brinquedo pra te mostrar. Então, a questão da seletividade alimentar. Então, não é esperado que uma criança com 2, 3 anos esteja só no leite. Né? Que não tenha inserido outros alimentos no Não seu... tenha aceitado, né? Isso, outros alimentos. Então, uma criança, igual quando comentei, com distúrbio no sono, uma criança que não dorme uma noite inteira, já tá ali com 2, 3 anos e não dorme uma noite inteira. Então, a gente também tem que atender esse sinal de alerta. Sensibilidade a barulhos, A barulho, a luz. Ou você perceber... Ou até mesmo textura de roupa, Sim. né? Ou aquela criança... Assim, em alguma área vai ter alguma
Mas tem coisa. aquelas crianças também que não sentem a dor. Isso. Então, eu já tive caso de uma pacientinha que ela teve uma queimadura de 3º grau e ela não sentiu. E a mãe só percebeu que ela tinha queimado quando a mãe foi trocar. Hipossensíveis, né? Isso, Tem então uma assim, também. Aquela criança que cai e se machuca e não chora. Não é esperado que a criança cai e se machuque. Pelo menos dá uma choradinha, uma né? Assim, reclamadinha. sentir aquilo. E também a questão do hiperfoco, aquela criança que não brinca de forma... A criança que não brinca de forma funcional com os brinquedos. Né? Aquela criança que toda hora tá assim, ó. Enfileirando. Ou rodando, Ou você né? tira, aí a criança, ela que quer colocar do jeito dela. Isso, é que daí já vem com a questão da rigidez também, né? Que tem que Rigidez. ser ela, Tem da que ser forma daquela dela, forma. né? Ou só brinca com determinados tipos de brinquedos, só come determinados tipos de alimentos, só quer usar aquela roupa daquele jeito. Então, Dificuldade na questão de texturas, né? Isso, Grama, areia, areia. coisas. Até Lógico, água, sabia? lógico que uma criança. Então, uma criança que é pequenininha, ela não teve contato ainda com isso, né? Mas a partir do momento que você apresenta aquilo, já é esperado que ela vai se acostumando e vai aceitando. Agora, aquela criança que, mesmo apresentado esse estímulo, mesmo mostrado diversas vezes, ela ainda continua tendo essa aversão a isso, essa resistência. opa, né? Algo, né? E uma criança, por exemplo, também, que ela não faz essa comunicação funcional. Então, ela não fala, mas ela aponta, ela mostra o que ela quer, ela traz um objeto para abrir quando ela não consegue abrir sozinha. Então, essa comunicação da parte de gestos também é importante a gente observar. E às vezes também pode ter a fala, mas é uma fala que não é funcional, não é né? funcional, sim. Pode ser aquela fala ecolálica, né? Que às Ela vezes só a criança repete. tá assistindo um desenho, ela tá repetindo. Mas ela não tá falando funcionalmente. Isso. Então né? a comunicação entra nessa questão de ter uma fala funcional, se comunicar de forma Exatamente. funcional, né? Então, são algumas das características. E assim, se a gente ficar que a gente fala E assim, várias. não significa que a criança apresentando algumas dessas características que ela vá se enquadrar. Então, Isso. assim, surgiu a dúvida, surgiu essa hipótese, você está suspeitando, procure um neuropediatra. Ele vai fazer essa Os avaliação caminhamentos, e daí né? ele também vai indicar se precisa passar por uma avaliação com psicólogo ou neuropsicólogo, se tem outros profissionais que precisam de uma avaliação também. Sim. Que Se a geralmente é criança uma vai avaliação precisar, multi, né? ficar um tempo na terapia, depois voltar para daí fechar esse laudo, ou realmente não é, então essa criança vai, né? Então atraso no desenvolvimento, procura um Isso, neuropsicólogo, né? Tem alguma coisa diferente Sim, porque de qualquer estourando, atraso né? ele precisa não ser deixa, trabalhado. né? Não Independente deixa. de ser TEA ou não, qualquer atraso precisa ser trabalhado. É não deixar, não esperar assim que eu falo, assim, porque é uma frase que eu não gosto, que assim, que eu. É esperar dar o clique, virar a chavinha. Como que é? Sabe? É, assim. Cada criança no tem seu tempo. que é o que eu sempre falo assim, ó. Mas tem cada os marcos. criança tem seu tempo, vírgula, dentro do Dos- que é esperado nos marcos de desenvolvimento. Isso. Essa frase isolada de cada criança tem seu tempo, sem considerar os marcos de desenvolvimento, é algo que não existe. Só não isso. deve. Mas a gente tem que ficar atento também, porque mesmo dentro dos marcos, Sim. aquela criança que sempre atinge a habilidade ali na linha de corte. Exato. No limite, No limite, né? ela sempre usa o limite Por para exemplo, vamos atingir a supor, habilidade. tem até 1 ano e 4 meses pra estar andando. Deu 1 ano e 4 4 meses, meses caiu, ela ela andou. andou. Isso. Tem até né? 2 anos pra falar. 2 anos falou. Tem Sempre. até... Então, assim, a criança que sempre atinge lá no limite, Também né, é algo. também Ou tem- muito precoce também. ou né? muito precoce. Então, assim, Tudo que destoa pra mais ou pra menos tem tem que ser observado. tem que ficar de olho, né? Mas assim, não sei se vocês gostariam de considerar mais alguma coisa, meninas, em referente assim à questão do autismo. Então a gente já falou que tem nota-se alguma coisa, procura um neuro, né? É melhor sempre a gente Pecar pelo excesso. Exato, né? E aí faz as intervenções quando, porque às vezes passa, não fechou o diagnóstico, mas passou para fazer as intervenções. Para quê? É para ver se perante ao estímulo a criança tem a resposta. Sim, né? exatamente. Então é uma estimulação, não é algo que vai fazer, Não é trazer algo igual uma ruim. medicação que você vai ter que usar ali, que às vezes pode fazer um mal. Isso. Não vai fazer mal, vai fazer só bem. A gente vai estar ajudando essa criança, né? Isso. Potencializando Uma coisa o que eu desenvolvimento. gostaria de reforçar para as famílias estudem sobre o autismo, estudem sobre as intervenções, porque ninguém melhor que a família para saber se aquilo está sendo benéfico ou não para o seu filho. Não acreditem em tudo que falam para vocês. Porque, da mesma forma que tem bons profissionais, que sempre vai ser ético e trabalhar ali com transparência, a gente sabe que dentro do autismo hoje, muitas pessoas fazem um cursinho rápido de algumas horas e se dizem terapeutas e começam a trabalhar com essa criança simplesmente para ganhar dinheiro. Exato. Porque falta-se muito profissionais Infelizmente as qualificados. coisas viram comércio. É isso Sim. que eu ia falar. Então, assim, pais, estudem, pesquisem, independente da abordagem ou da clínica que você escolheu, mas
para vocês terem poder de argumentar. Não, isso aqui não tá certo. Não, eu vi que isso aqui não funciona. E olha os sinais da criança. Sim, né? exatamente. A criança, ela demonstra Sim. quando ela está bem, quando ela quer estar num lugar, né? E a partir também do momento que ela começa a evoluir. Porque se você coloca ela em algum lugar que ela não evolui, Exato. aí, né? Eu acho que é interessante, nós não falamos, mas desmistificar um pouquinho assim que a aba é robotizada, que a aba é só para crianças maiores, sabe? Porque existe, infelizmente, por alguns profissionais que fazem de determinada forma, infelizmente, né, acaba rotulando dessa Acha forma. que é só mesinha, né? Que dá alguma coisa E o reforçador, né? Assim, Uma moeda de troca. sempre como moeda Não, de troca. a ciência, ela é sempre pensada de forma individualizada. E o ABA, ele evoluiu muito ao longo dos anos. Sim. Hoje, a gente trabalha muito pensando no assentimento, na validação do sentimento da criança, em dar voz para a criança. Que é a aba contemporânea, Que é a aba né? contemporânea. Skinner plantou lá. Uma Graças a sementinha. Deus, teve muitos estudiosos que foi modificando tudo isso. Foi melhorando. Foi de acordo com o melhorando. elemento. Acrescentando, Não é que né? o ABA contemporâneo não é que ele é uma ciência nova. Ele é a mesma ciência, mas com um olhar mais humano para o indivíduo. Isso. Né? Então, não é normal uma criança que chora durante a intervenção. É esperado que nas primeiras sessões a criança chore um pouquinho, porque é um ambiente novo, criando são pessoas vínculo, diferentes. né? Mas não é esperado que essa criança passe todo o tratamento chorando, que essa criança não queira ir para a clínica, que essa criança não queira ir para a escola. Então, se essa criança está apresentando comportamentos de fuga, de esquiva, de aversão, a gente precisa parar, analisar e olhar. É a intervenção que está muito pesada para essa criança? Eu estou cobrando com mais do que ela dá sobrecarga, conta? né? O que tá acontecendo? Eu tô forçando essa criança a fazer aquilo que ela não consegue, o que ela não quer. Da mesma forma que tem dias que eu não quero fazer alguma atividade, que eu olho na minha... Isso aqui eu não vou fazer hoje. A criança também tem. Então, assim, a gente precisa entender que o que eu não faço para um adulto, o que eu não cobro de um adulto, eu não faço para a criança. Isso aí, Eu não é isso. obrigo um adulto a comer, eu não obrigo um adulto a tomar banho. Eu crio oportunidades, eu ofereço. E para a criança, sim, tem algumas coisas que são inegociáveis. Eu não posso deixar meu filho vários dias sem tomar banho. Sim. Mas eu posso dar a opção para ele. Você quer tomar banho no chuveiro, no chuveirinho? Quer que a Você mamãe quer tome tomar banho com você? quer primeiro tomar banho e depois fazer tal Isso, coisa, né? aham. E, assim, e aí vem de encontro, né? Que não é deixar o que a criança quer Fazer o que ela quer. Fazer o que ela quer, não dar limites. Não é isso. Porque daí as pessoas se confundem, né? Não é isso. Você vai dar condições, oportunidades para que a criança escolha dentro da sua escolha. Sim, o que você fez. Você lá exatamente. enquanto adulto, né? Olha, você tem que fazer essas duas coisas. O que você quer fazer primeiro? Você né? conversar, você explicar. Se a criança ela não for verbal, faz lá as figuras, mostrar, sabe? Fazer uma rotininha pra criança. Sabe? A vida muda a partir Sim, disso. sim. Coitada da Bárbara, minha filha, primeira filha, coitada. Agora, com o Gui, eu já vejo essa diferença, sabe? Você aprendeu Aprendi. novas formas de E assim, lidar, né? o que lá na clínica, o que eu uso lá, o que a Dai também usa, a gente consegue. Usa em casa, né? Sim, Patrícia. E uma coisa importante é que o ABA contemporâneo hoje, ele trabalha muito voltado na prevenção de traumas. Isso. Então, uma criança que ela é sempre forçada a fazer o que o outro quer. Né? Eu Muito tenho importante. que fazer o que o outro quer. A criança, ela não tem discernimento ainda para entender qual adulto ela tem que obedecer. Sim. Então, aprendi que eu tenho que obedecer ao adulto. Então, todo adulto eu vou obedecer. Essa criança, ela fica exposta a mais questões de abuso sexual. É uma criança que vai crescer, enquanto adulta, ela vai se colocar em relacionamentos abusivos. Ela não vai saber se posicionar e dizer não. Então, Sim. olha o quanto de situações que Vai a gente ser coloca, permissiva. né, Sim. uma pessoa mais permissiva. Aham. Por quê? Porque ela aprendeu que ela precisa dizer assim pra tudo e pra todos. Porque ela não foi identificada. Olha, pra mamãe você tem que obedecer, mas obedecer dentro desse limite. Não é porque eu sou Sim. mãe do meu filho que eu tenho que obrigar ele a fazer tudo que eu Respeitando, quero. né? É o respeito. Respeitando. E uma coisa que a gente tem que levar em consideração também é que o corpo da criança é o corpo da criança. Isso. Eu não posso acessar esse corpo Sim. sem autorização Sem dela. autorização, né? Isso aí. Ah, daí os pais, mas como que eu vou trocar? Como que eu vou lavar a bundinha do meu filho? Avisa. Ó, Olha. você quer tentar lavar sozinho? Não consegue? Então o papai vai te ajudar, a mamãe vai te ajudar. Porque se em algum momento alguém tentar acessar o corpo dessa criança sem Sim. autorização, ela vai, opa, mas minha mãe e meu pai Minha não mãe faz e meu isso. pai não faz Isso, isso, né? porque Eles outro- me avisam, Aham. né? Então, Não assim, é normal. não A hoje. está gente vai certo. ensinando essa criança a se proteger e a Sim. dizer não. Porque eu sou uma pessoa que tem muita dificuldade de dizer não hoje. Aham. Porque eu sempre fui ensinada a dizer sim. Sim. E a gente acha que tem que estar sempre falando sim para as pessoas gostarem da gente. E é aquela não frase, precisa. né? O que acontece na infância não Não fica fica na Não infância. fica.
te leva a traumas, né? Pra sempre. É muita terapia. Mas acredito que seja isso, meninas. Gostaria de agradecer vocês pela sua disponibilidade. A gente essa que agradece. participação. Nós agradecemos muito. Sigam lá a página das meninas, né? O Instagram. Elas estão sempre postando as coisas. Elas fazem workshops também, tanto para pais quanto para professores. São muito abertas, muito dispostas a esclarecerem as dúvidas. Quem quiser conhecer o espaço também, Sim, né? exatamente. Fica à Vai conhecer a vontade. clínica. Eu sempre falo, eu e a Dai, olha, assim, quando a gente senta ali no sofá e começa a conversar com os pais, assim, a gente também se realiza ali, porque a gente começa a ensinar, daí ensina um, ensina outro. Então, a plantinha ali, aquela sementinha do girassol, Tá sendo plantada, e ela vai se Vamos ter espalhar. muitos girassóis por aí. Mas gostaria de agradecer vocês, tá bom? E eu sei que vocês são parceiras nossas aí. Sim. E muito obrigada por mais essa participação. de Ah, vocês. agradecemos. E tem uma lembrancinha. Olha, vamos ver. Tem pro João, não tem pra mim. Fala. O João tem que ir lá buscar na É mesmo, João. Coitado do João. É uma caneca da Girassol. Meninas, olha aí, ó. Olha que lindo. Olha minhas canecas aí, ó, gente. Muito obrigada, meninas. Obrigada a Paty. você. Obrigada, Obrigada, João. obrigada, Isso, João. obrigado, João. Sempre tá ali, ó, nós traz os negócios ali, mas é isso aí, gente. E o Smartcast vai ficando por aqui. Fique ligadinho aí para os próximos. Tchau. Tchau, tchau.